Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia. Eu sou a Dinara Lopes e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem falado muito comigo nesse tempo. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês aquilo que Ele tem colocado no meu coração para também compartilhar. Essa palavra está lá em Josué, capítulo 5, versículo 12, que vai dizer assim: No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então aqui nós acabamos de ler que o maná cessou. O que era o maná? O maná era uma provisão diária que Deus havia enviado para o povo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele no decorrer do vídeo. Então cessou o maná e agora naquele mesmo ano eles vão se alimentar das novidades da terra de Canaã. Mas quem é esse povo? Esse povo foi o povo que Deus escolheu. O povo de Israel estavam cativos no Egito, eram escravos no Egito, mas Deus enviou Moisés para resgatar esse povo, tirar esse povo do Egito e levar esse povo até uma terra que ele prometeu, uma terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã. Então o Senhor está enviando, está levando esse povo, conduzindo esse povo. Só que Moisés, ele não leva esse povo até Canaã. Moisés, ele é recolhido antes de chegar até Canaã. E agora Josué é levantado no lugar de Moisés. Se você ler um pouco mais, você vai entender os detalhes de toda essa história. Só estou resumindo aqui para vocês, para a gente entender melhor. Então agora Josué, ele é encarregado de conduzir o povo até a terra prometida. E para chegar até a terra prometida, esse povo tinha que atravessar o Jordão, esse povo tinha que passar por Jericó. Jericó era conhecida por seus muros altos. Então o que acontece? Esse povo agora atravessa o Jordão, o rio se abre para esse povo passar. Então eles vivem esse sobrenatural do Senhor. E agora esse povo está indo em direção a Canaã. Quando eles estão indo em direção a Canaã, eles comemoram a Páscoa. Nesse dia, eles comemoraram a Páscoa e no outro dia, Deus cessou o maná. Então, Deus não mandou mais maná para eles, porque agora eles estavam a poucos dias, a poucos passos de acessar a terra prometida. Então, eles estão ali, vão para Jericó, lá a Bíblia vai falar que eles dão 7 voltas, as muralhas caem. Enfim, se você ler mais adiante, você vai entender muito mais. Então, o que acontece? Depois eles acessam a terra de Canaã e lá eles começam a viver isso que foi dito. Começam a se alimentar das novidades que tinham lá. Eles começam a viver o cumprimento de promessas de Deus. O cumprimento daquilo que Deus havia falado há anos atrás, há tempos atrás. Só que o povo que recebeu essa promessa não foi o mesmo povo que chegou até lá. Por quê? Porque muitos desobedeceram a Deus no meio do caminho. Muitos murmuraram contra o Senhor, adoraram outros deuses. Então, por causa da desobediência, o que era para durar 40 dias, agora dura 40 anos. Então, aquele povo morre no deserto. E poucos são os que vão atravessar o Jordão e vão acessar a terra prometida. Então Josué conduz o povo. E aqui, depois da Páscoa, Deus cessou o maná. E quando eu li isso aqui, de cessar o maná e Deus envia, e eles agora se alimentar das novidades de Canaã, o Senhor falou comigo a respeito disso. Porque Deus é um Deus abundante. Então Deus, ele tem bênçãos para nós, ele tem cumprimento de promessas. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então Deus é um Deus abundante. Jeremias 29:11, Deus vai falar dos planos que Ele tem para nós. Planos de paz e não de mal. De nos fazer prosperar, de ter um futuro. Então Deus é um Deus de abundância. Ele é um Deus que se importa conosco e também tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas o Senhor falou comigo que esse povo, antes de viver esse cumprimento de promessa, eles tiveram que aprender a confiar no Deus que envia provisão diariamente. Porque o maná era uma provisão diária. E agora esse povo que está acessando as bênçãos da terra prometida é um povo que saiu de uma provisão diária para acessar uma provisão abundante.
Agora eles não estão vivendo de maná todos os dias. Agora eles estão usufruindo das bênçãos que tem na terra de Canaã. Mas antes de viver isso tudo, eles tiveram que aprender a confiar no Deus que enviava um maná diariamente. E aí Deus começou a falar muito comigo aqui. O quanto nós precisamos, antes de viver cumprimento de promessas, confiar no Deus que provê diariamente nas nossas vidas. Eu quero voltar um pouquinho com você, lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 15, que vai falar um pouco sobre o maná, que diz assim: à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Mas não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então aqui nós vemos que Deus enviou carne para eles, que é codornizes, e Deus enviou maná para eles. Deus enviava as codornizes à tarde e o maná na parte da manhã. Então Deus proveu na vida daquele povo. Só que, como isso tudo aconteceu? Se a gente for ler o início do capítulo 16, vai mostrar pra gente que o povo, eles aos 15 dias do segundo mês que eles saíram do Egito, eles começaram a murmurar e a reclamar. Então, nós sabemos que a Bíblia fala que eles trouxeram do Egito. Eles trouxeram do Egito alimento, trouxeram roupas, ouro, prata, que os egípcios deram para eles. Se vocês forem ler também um pouquinho mais atrás, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o que aconteceu? Eles saíram do Egito com recursos de lá. Só que quando chegou nesse tempo aqui, os recursos que eles tinham trago do Egito já estavam se acabando. Então eles começaram a murmurar e a reclamar. Nossa, quem dera a gente tivesse morrido lá, à beira das panelas de carne. Agora nos tirou do Egito para morrer aqui de fome nesse deserto. E aí começaram a reclamar. Quando eles começaram a reclamar, Deus fala com Moisés que ia enviar o maná. E que o maná era para ser colhido diariamente. Porque Deus queria conhecer o coração daquele povo para saber se eles andavam na lei do Senhor ou não. E é interessante, por quê? Porque o recurso que eles tinha se acabado. E isso me fez refletir que em alguns momentos nas nossas vidas, Deus ele vai permitir que os seus recursos acabem, para que você prove da provisão dele. Em alguns momentos Deus vai te tirar de ambientes, vai tirar o seu recurso humano para você experimentar da provisão dele, da provisão que vem dele, da provisão diária. Os recursos deles tinham se acabado e agora eles estavam experimentando de uma provisão diária do Senhor, porque chegou ali, o que eles tinham? Não tinha mais o que fazer, para onde ir. Eles dependiam completamente do Senhor para prover o alimento para eles. E Deus foi um Deus que proveu. Então existem momentos da sua vida que isso vai acontecer. Você vai chegar no deserto. Você não vai ter mais recursos. Você vai olhar para os lados e não vai ver saída. E é nesse momento que Deus quer que você confie nele, que você olhe para ele e acredite que ele é capaz de suprir as suas necessidades, que ele é um Deus poderoso para suprir as suas necessidades, embora você não entenda. Eu imagino esse povo olhando e falando, mas aqui não tenho de comprar nada. Mas aqui os recursos acabaram. E agora? O que a gente faz? Como a gente vai comer? E agora? E agora? E Deus já tinha preparado a providência, Deus já tinha maná preparado, Deus já tinha codornizes preparado, antes mesmo desse povo começar a murmurar. Deus já tinha providência, Deus cuidou deles em cada detalhe. Deus também cuidará de você em cada detalhe do seu deserto. E até depois, na terra prometida, no cumprimento da promessa, Ele é um Deus que não nos abandona. A Bíblia também fala
O versículo 10, que enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Deus é um Deus presente no deserto. Deus estava presente com esse povo no deserto. Deus podia ter mandado eles para o deserto e ficado observando à distância eles no deserto. Podia. Mas a Bíblia diz que quando eles se viram para o deserto, a nuvem está lá. Deus está lá no deserto também. Deus se fez presente no deserto. Então eu não sei qual é o deserto que você tem passado, mas eu quero te dizer que Deus se faz presente no seu deserto. Ele está com você, Ele é presente no seu deserto. Aleluia! Então Deus dá ordem para que recolhessem o maná. Era equivalente a 1 homer por pessoa. 1 homer, eu não sei se é assim que pronuncia, é aproximadamente 2 litros por pessoa. Mas o que era o maná? Eu anotei porque senão eu esqueço tudo. O que era o maná? Era pequeno, branco, parecido com sementes de coentro, fino, como manjeada pela manhã, como a Bíblia mesmo descreveu. A cor era branco ou levemente amarelado, e o sabor era como um bolo de mel ou azeite fresco. Então, esse era o maná. E como se preparava? Eles podiam moer, podiam cozinhar, fazer bolos ou pães. Então, eles tinham uma variedade de coisas que eles podiam fazer com o maná. Então Deus enviou essa providência. E Deus foi claro em dizer que não poderia deixar para o outro dia. Era uma provisão que você pegava 1 homer para você, 1 homer para o seu filho, 1 para o seu esposo, 1 para o outro filho, na quantidade de pessoas que tinha na casa. Você fazia aquele alimento, eles comiam, se alimentavam naquele dia, e não podia guardar para o outro dia, a não ser que fosse de sexta para sábado. Porque no sábado, como era o dia do descanso, então Deus não enviava o maná. Então naquele dia ele não estragava. Aí no domingo, Deus enviava o maná de novo. Mas aqui, eles não podiam guardar. Não podiam colher maná com ganância ou com medo do amanhã. Porque quando deixavam demais, quando pegavam demais, estragava, dava bicho e cheirava mal. Então eles tinham realmente que aprender a confiar no Deus que provia o maná para eles. Eles faziam para comer naquele dia, tinham que comer com gratidão, com alegria, dormir, descansar no Senhor e confiar que no outro dia, ao acordar pela manhã, teria maná de novo. Deus ia prover maná de novo. Aleluia! E não se podia fazer o maná, porque olha de que adianta eles fazerem o maná, comer naquele dia e não dormir preocupado se amanhã ia ter maná. Não iam descansar. Mas aquele que confiava no Senhor, ele se alimentava, ele era grato. Ele ia deitar sua cabeça no travesseiro, descansar, sabendo que o Deus que prometeu, ele ia prover maná. Aleluia. E o Senhor provia todos os dias. Então foi uma confiança trabalhada diariamente. Diariamente eles foram aprendendo a confiar no Senhor. Porque Deus foi mostrando para eles que Ele é um Deus presente. Aleluia. Então não se podia guardar, tinha que confiar mesmo. É aquela fé que você não está vendo, mas você tem que confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele falou. Porque Deus abriu a boca e falou que Ele ia enviar todos os dias. E Deus enviou. Porque Ele, quando promete, Ele cumpre. Então quando Ele abre a boca para liberar uma palavra e prometer, Ele é completamente capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele foi fiel e presente na vida do povo de Israel, ainda que eles estivessem no deserto. Enviava codornizes à tarde. O que é codornizes? Eu fui pesquisar também, né? Achei interessante. Elas são aves bem, como assim, parecidas com galinhas, mas são bem menores. Elas não ficam muito no ar, elas ficam mais embaixo. Então elas são fáceis de capturar. Elas apareciam em grande quantidade, principalmente à tarde. E elas como carne,
rica em proteína, porque até disso Deus cuidou. E elas são consumidas até os dias de hoje em vários países, em vários lugares no mundo, ainda se consome codornizes. E ela tinha carne macia e saborosa. Então todo dia ao entardecer, Deus dava ordem para que codornizes fossem até aquele lugar e ficassem ali. Aí o povo ia lá e capturava elas e fazia todo o processo para a alimentação. E é lindo por quê? Porque Deus não mandava já pronta. O povo tinha que ir lá capturar e preparar. Isso aqui me fez refletir que sim, quando Deus, Ele nos envia provisão, nem sempre ela vai vir totalmente pronta. Às vezes Deus vai abrir uma porta e você vai precisar ir lá e colocar a mão na massa. O povo tinha que colher o maná, colocar a mão na massa, fazer os pães, assar para comer. O pão não vinha pronto, igual lá no caso do profeta Elias. Deus enviou pão e água para ele, o pão já estava pronto. Só que nesse caso aqui não. O povo tinha que ir lá colher o maná, tinha que ir lá capturar as codornizes e preparar elas. Por quê? Porque eu entendo que não é porque eu estou em uma zona de completa dependência do Senhor, não é porque eu estou vivendo um tempo de completa dependência do Senhor, que eu vou cruzar os meus braços e ficar esperando tudo cair do céu. A providência vem do céu, mas às vezes Deus vai abrir portas para que você entre por elas e trabalhe, para que você vá atrás da providência. Ele envia providência, mas às vezes a gente precisa também trabalhar, colocar a mão na massa, fazer alguma coisa. Não é cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. É entender o tempo de Deus, entender que Deus provê sim na minha vida, glória a Deus por isso, mas que às vezes Ele quer que eu me posicione, que eu faça alguma coisa. Igual, por exemplo, se você precisa de um emprego, está desempregado e precisa de um emprego, Deus é um Deus poderoso para prover um emprego para você. Mas você precisa se levantar, fazer currículo, procurar emprego, entregar currículo, orar e buscar ao Senhor para que... Orar e buscar ao Senhor para que isso aconteça. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo por mim. Ele vai enviar a providência e eu preciso também me movimentar. E era isso que acontecia. E eu achei isso muito interessante. Então, eles escolhiam, eles tinham que capturar elas. Deus enviava uma quantidade ideal para todos os dias, para que eles também aprendessem a confiar no Deus que envia provisão diariamente. E eu tenho vivido esse tempo. Um tempo onde eu tenho que confiar completamente que Deus vai prover no dia de amanhã. Então Deus queria que aquele povo confiasse completamente nele, assim como Ele quer que nós venhamos confiar completamente nele. Era uma confiança, tinha que ser uma confiança mesmo, você comer hoje e confiar que amanhã você vai comer de novo, porque Deus vai prover. E quantas pessoas vivem na fé dessa forma? E eu busquei alguns exemplos na Bíblia de pessoas que deram esse passo de fé. E eu não posso deixar de falar dele, que é conhecido como o pai da fé, Abraão. Abraão, ele deu um passo de fé gigantesco. Deus fala com ele para ele sair da terra dele, do meio da parentela dele e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Deus não falou assim, ó, sai da tua terra e vai para a terra tal. Ele não saiu com um direcionamento, ele saiu com uma palavra de que Deus ia mostrar para onde ir. Então ele abriu mão de tudo, abriu mão de estar junto da parentela, na sua terra, pegou suas coisas, sua família e se retirou. E saiu, e foi em direção ao que Deus tinha, como? Caminhando, esperando Deus mostrar o caminho. E Deus, como é fiel, Deus mostrou para ele o caminho. Então ele teve que confiar na palavra do Senhor e sair. Ele simplesmente saiu. Mesmo sem saber para onde ele estava indo, ele apenas saiu e foi. Então isso é uma fé, é Deus falar com você, vai para tal, olha só, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu não vou te mostrar.
E a gente fica, hã? Como? Já vi até meme sobre isso, né? Sai do teu emprego. E aí a pessoa, tá, mas e aí? E aí? E aí? Como é que vai ser? Não, é só confiar na palavra que Deus falou, sai. Depois, ele vai prover. E o que Deus fez na vida de Abraão foram coisas incríveis, coisas lindas. Pai de multidões, cumpriu promessas, o enriqueceu, o prosperou na terra que Deus mandou ele ir. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele abriu mão de estar perto da sua família, abriu mão daquilo. E foi em direção que Deus tinha. Quando ele chegou onde Deus o havia determinado, olha quantas coisas Deus fez na vida dele. Mas antes ele precisou confiar. É confiar sem ver. Como você fechar os olhos e Deus falar, vem, e você caminhar sem saber para onde está indo, só confiando na voz daquele que mandou você ir. Isso é muito lindo. E Abraão viveu isso. Outros que eu achei interessante foi o sacerdote Josué, na beira do Jordão, e os sacerdotes. Por quê? Porque Josué fala para o povo assim, quando os sacerdotes colocar o pé na água, o rio vai se abrir. Aí vai se abrir. Quando eles colocar o pé na água, o Rio Jordão se abriu. Foi quando eles colocaram o pé que o rio abriu. Não foi assim, o rio vai abrir e aí vocês colocam o pé. Não. Eles tiveram que confiar que Deus ia abrir o Rio Jordão, assim como abriu o Mar Vermelho. Eles tiveram que confiar que Deus ia abrir caminho para eles passar no meio do mar. E é lindo, porque isso aconteceu quando foi com Moisés e agora com Josué. Isso faz eu entender que não é sobre quem está diante do mar, é sobre o Deus que abre o mar. Com Moisés, Deus abriu o mar, com Josué, Deus abriu. Por quê? Porque não é sobre quem está ali à frente, é sobre o Deus que abre, aleluia. E aí, quando eles colocaram o pé, Deus abriu o rio, Deus abriu o Rio Jordão para eles passar. Isso é lindo demais. Por quê? Porque já viu aquela frase de põe o pé e Deus coloca o chão? É exatamente isso. Eles colocaram o pé confiando que Deus iria abrir, que Deus respaldou a palavra dele e a confiança deles. Aleluia! Então, um passo de fé. Talvez você está diante de um mar, diante de uma dificuldade gigantesca. Deus só está dizendo, põe o pé e confia que eu vou abrir. Mas tem que confiar, tem que pôr o pé confiando, crendo que eu vou abrir. Talvez é um passo de fé que você tem que dar. E Deus está falando, dá esse passo de fé, que eu vou sustentar, que eu vou abrir a porta, que eu vou prosperar. Mas eu preciso que você confie em mim. Aleluia! E Maria, quando o anjo fala para Maria que ela vai gerar o Salvador, Maria nunca tinha se deitado com homem nenhum. Ela fala, mas como isso vai acontecer? E aí o anjo fala, é o Espírito do Senhor que vai vir sobre você. Mas quando o anjo libera essa palavra, a barriga de Maria não cresce instantaneamente. Não cresce de repente. A barriga dela vai crescendo de tempo em tempo, de meses em meses, como acontece numa gestação normal. Só que essa gestação era uma gestação sobrenatural. Mas não foi instantâneo. Maria precisou crer dia após dia de que dentro dela estava sendo gerado o Salvador. Ela precisou acreditar na palavra mesmo sem ver. Ela precisou acreditar que dentro do ventre dela estava sendo gerado o Salvador. Aleluia! E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que confiemos nele, no seu poder. Aleluia! É confiar sem entender. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu confio que Ele é poderoso para fazer. Aleluia!
E nenhum desses questionamentos, porque Deus me colocou numa situação exatamente como esse povo. Deus, ele permitiu que eu saísse de um ambiente, que os meus recursos acabassem, para que eu agora viva, né, de provisão diária. Então eu estou nesse tempo, igual esse povo, vivendo de provisão diária. Eu sei que vai chegar um tempo que eu vou viver de uma provisão abundante, que eu vou viver o cumprimento das promessas do Senhor. Mas até eu chegar lá, Deus está me ensinando a confiar, de que eu preciso confiar. Ele está me ensinando a confiar na provisão diária. Porque eu fui o tipo de pessoa, eu era o tipo de pessoa que tinha muita dificuldade de confiar. E eu confesso aqui para vocês que é um trabalhar de Deus comigo todos os dias, diariamente. Porque por questões da infância, por questões durante a vida, eu cresci com dificuldade de confiar. Mas Deus tem me ensinado. Então Deus falou, te tiro de um ambiente, te levo para um lugar de dependência em mim, para que você aprenda a confiar em mim diariamente. Porque não é a confiança em Deus, ela não surge no de repente. Não é dormir agora sem fé e acordei com uma fé enorme para todos os dias. Tem dias que a gente está com a fé lá em cima, mas tem dias que a gente está, meu Deus, e agora? Eu quero crer, Senhor, eu quero crer, mas não estou vendo nada acontecer. Então Deus tem me permitido viver isso. Ele tem me ensinado dia após dia a confiar nele ainda mais. Aquela confiança de eu não vejo, eu não estou vendo nada acontecer. Está tudo dando errado, as portas estão se fechando. Mas eu acredito que Deus pode mudar tudo. Eu acredito que no tempo de Deus, viver da novidade de Canaã vai acontecer. E aí eu perguntei um certo dia para o Senhor, como eu faço para confiar? Me ensina a confiar. E eu fui pesquisar e fala sobre a confiança não se constrói do nada. É dia após dia nas coisas simples. E isso é verdade. É você sair de casa para ir trabalhar ou para ir no supermercado, para ir na padaria e confiar que Deus vai te guardar, vai guardar a sua entrada e a sua saída. Coisa simples. É você confiar que amanhã Deus vai prover o alimento para você comer. É confiar dia após dia. Não é confio, tô sem fé aqui, já pulo para uma fé enorme. Não. Dia após dia. Deus vai nos ensinando. Dia após dia eu vou aprendendo a confiar nele. Cada provisão que o Senhor vai provendo, eu vou aprendendo a confiar. Aleluia! Seja sincero com Deus e peça ajuda para confiar. Aleluia! Glória a Deus! É ser sincero com o Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade de confiar. Eu tenho dificuldade nisso. O Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me ensinar a confiar no Senhor. Porque foi isso que eu falei há uns tempos atrás. Eu falei, Senhor, eu tenho dificuldade de confiar. Sabe, eu tenho dificuldade, eu tenho um medo da dificuldade de bater a minha porta e eu não tenho o que fazer. E aí Deus falou, agora eu vou te ensinar a confiar em mim. A confiar na minha provisão. Então seja sincero. Se você está com pouca fé, seja sincero com Deus. Senhor, eu não consigo acreditar que o que o Senhor falou para mim vai acontecer, mas me ensina a confiar. Me leva a um lugar onde eu vá acreditar, onde eu confio no Senhor completamente. Precisamos ser sinceros com Ele, abrir o nosso coração para Ele e falar, Senhor, eu tenho dificuldade de acreditar. Eu tenho dificuldade de confiar. Me ensina a confiar no Senhor. Porque às vezes a gente se decepciona com pessoas e transfere isso para Deus. Só que pessoas são falhas e erram. Mas Deus é um Deus que não erra, que não mente, que não falha. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele não vai falhar com você. Ainda que teu pai e sua mãe te abandonem, o Senhor não te abandona.
Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamentou, o Senhor, todavia, não se esquece de você. Então, ainda que as pessoas falhem com você, errem com você, te decepcionem, o Senhor não erra, o Senhor não falha, o Senhor não decepciona. Ele é poderoso e completamente capaz de cumprir aquilo que ele fala, aquilo que a boca dele abriu para declarar. Ele é completamente capaz de cumprir aquilo que ele fala. Aleluia! Então, se Deus te falou, ele vai cumprir, porque ele é capaz. Ele não é menino, ele é Deus. Aleluia! Ele faz. Mas aprenda também a esperar o tempo determinado. E eu tenho aprendido muito com isso também. Por quê? Porque Deus falou o quê? Que ele ia enviar maná de manhã, codornizes à tarde. Então, se eu ficasse acordado, se eu fosse até o lugar que Deus enviava o maná, e ficasse acordado à meia-noite, até as 3, 4 horas da manhã, não ia ter maná. Porque Deus determinou o tempo que ele ia enviar. Era pela manhã. Então, se eu fosse lá à meia-noite, não ia ter maná para mim. Porque eu tinha que aprender a esperar o tempo. Assim como as codornizes, se eu fosse lá meio-dia, se eu fosse lá na hora de colher o maná, esperando capturar... Peraí. Se eu fosse lá na hora de colher o maná, esperando capturar codornizes, eu não ia conseguir. Por quê? Porque não era o tempo delas. O maná era num tempo, codornizes no outro, e eles precisavam entender que aquele era o tempo, diferenciar o tempo. Com certeza teve uns que falaram, ai, porque não mandou tudo no mesmo tempo, que tem que ir lá levar e buscar, porque eles reclamavam muito, né? Mas aprender a esperar o tempo do Senhor. Tem estações. E o Eclesiastes 3 vai falar que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se agora é um tempo de dificuldade, um tempo de deserto, um tempo que você está chorando, está sofrendo, creia que Deus também é capaz de te levar para um tempo de sorrir, para um tempo de bênção, para um tempo de cumprimento de promessas, se você obedecer e confiar. Que aquele povo que recebeu a promessa, muitos não chegaram na terra prometida, por quê? Porque eles não obedeceram ao Senhor e não confiaram nele. Agora, se você obedecer e confiar no Senhor, você vai chegar no cumprimento daquilo que ele falou. Aleluia! E trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, me lembrar do que Deus já fez por mim, me lembrar de tudo que Deus já fez, me dá esperança, me traz confiança para continuar acreditando que ele vai fazer mais. Então, se Deus te fez uma cura, fez um milagre sobre a sua vida, proveu algo que você queria comer, que eu já vi muitos relatos também, já vivi coisas parecidas, como, eu queria tanto comer algo, mas eu não tinha dinheiro, do nada alguém bateu lá na minha porta com aquilo que eu queria comer. Eu lembro de pedir ao Senhor um tênis branco, era o meu sonho, eu amo tênis, e eu queria muito tênis branco, eu não tinha dinheiro para comprar, e eu orei ao Senhor e falei, Senhor, me dá um tênis branco, eu queria tanto um. E no culto, Deus usava uma irmã e ela falava, vou te levar na loja para comprar um tênis, para comprar o calçado. E eu ir lá comprar o tênis branco. Então assim, Deus provê nas nossas vidas, Deus é o Deus de provisão. Aleluia. Então se lembre daquilo que Deus já fez e sabe que Ele é poderoso para continuar fazendo, porque Ele não mudou. Quem mudou fomos nós. Ele não muda. Aleluia. E dê pequenos passos de fé. Dê pequenos passos de fé. Se Deus pedir para você fazer algo, vai lá e obedeça. Faça. Porque Ele é poderoso. E andar com pessoas de fé. Isso é fato. Tá? É maravilhoso quando você anda com quem tem fé. Por quê? Porque se eu ando com quem tem fé, e eu chego assim, poxa, tô tão triste. Sabe? Tá complicado, tá difícil. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Uma pessoa que tem fé vai falar, que isso? Para com isso, se levanta. Toma vergonha. Você vai conseguir sim, Deus é contigo. Bora, 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 se levanta. Agora, se você anda com alguém que não tem fé, olha como é. Poxa, eu tô triste. Tô desanimado, sabe? Acho que eu não vou conseguir viver, não. Chegar em algum lugar. Aí a pessoa vira pra você e fala, realmente, hein? Tá difícil mesmo. Eu acho melhor desistir, acho melhor deixar pra lá.
Tá vendo a diferença? Se você anda com quem tem fé, aquela pessoa vai te pôr pra cima e vai falar: bora, bora, glória, Deus vai fazer, Deus já fez, creia, confie. Então ande com pessoas de fé. E que o Senhor nos ensine a cada dia, que Ele nos ensine a confiar mais. Que Ele nos ensine a confiar nele, mesmo sem explicações. Confiar sem pedir explicações. Entendendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Essa é a palavra. Peço que, se você gostou desse vídeo, se essa palavra falou com você, deixa o seu like, ajuda muito. Comenta aqui abaixo um amém, uma palavra de confirmação, ou também algo para complementar essa palavra. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir sobre isso. E é isso. Que Deus abençoe. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau!